Imagina sua empresa alcançando uma eficiência sem precedentes. Você não só atende mais clientes, mas os atende de forma espetacular. Tudo isso enquanto economiza tempo e dinheiro. Cada interação com o cliente é otimizada, cada negociação se fecha com facilidade e precisão e o melhor de tudo, suas vendas aumentam de forma previsível sem a necessidade de contratar novos vendedores ou aumentar o seu investimento em anúncios. Com a automação de processos e o assistente inteligente de vendas do CRM de vendas, isso não é um sonho distante, mas uma realidade ao seu alcance. Enquanto as automações são projetadas para eliminar os erros operacionais e reduzir o retrabalho, garantindo que cada etapa do processo de vendas seja conduzida com máxima eficiência, o assistente inteligente de vendas utiliza algoritmos avançados para analisar padrões de comportamento do cliente, prever suas necessidades e oferecer recomendações personalizadas de produtos ou serviços. Portanto, se você quer saber como capacitar os seus vendedores a priorizar as melhores negociações, determinar os próximos passos mais estratégicos e até mesmo otimizar a comunicação, fica comigo até o final desse vídeo. Olha, se você ainda não utiliza a inteligência artificial ou as automações de processo de vendas no seu processo comercial, você ainda não está atrasado, porque essas tecnologias são até recentes, mas chegou o momento de você abrir os olhos para elas. Chegou o momento de você entender que para você escalar suas vendas, aumentar as suas vendas sem aumentar as suas despesas, para que você tenha uma alta margem de lucro, essas são ferramentas essenciais. E nesse vídeo eu vou passar com você por um passo a passo para que você consiga implementá-las de maneira adequada no seu negócio. Você vai ter algum conteúdo bem prático nesse vídeo e, complementando o que eu vou falar aqui, você tem na descrição desse vídeo aqui vídeos complementares que vão se aprofundar mais na parte de configuração do CRM, nas partes mais, vamos dizer assim, profundas dessa configuração. Porque eu quero que você veja um processo automatizado e inteligente na prática e entenda os benefícios que isso vai trazer para a sua operação comercial. Então, se você ainda não está inscrito, antes de mais nada, já se inscreve nesse canal para que você não perca a continuidade aqui dos conteúdos que eu vou estar compartilhando e, se for útil para você esse conteúdo, aproveita e deixa aqui um comentário com suas dúvidas, bora interagir, certo? Então, vou passar por alguns pontos com você aqui. Primeiro, eu quero te mostrar como que funciona um fluxo inteligente automatizado dentro de um CRM de vendas. Eu vou simular aqui para você uma negociação avançando por várias etapas. E a cada etapa eu vou mostrar para você os benefícios das automações que eu vou te mostrar. Negócios, automações de negócios, automações de atividades, automações que vão mudar a propriedade de organizações, que são as empresas, os cadastros das empresas, e automação da comunicação aqui, e-mails, SMS e WhatsApp. Depois de passar por isso, eu vou te explicar sobre os benefícios da inteligência artificial do CRM. Tá? Vou falar sobre assistente inteligente de vendas, criação do negócio de inteligente de e-mails, recomendação inteligente de aplicativos e integrações de acordo com a sua operação comercial e o resumidor inteligente de conversa de e-mails, que vai mostrar, vai pegar os e-mails que estão na linha do tempo de uma negociação e vai criar um resumo. Tá? Isso é excelente. E também vou falar sobre o protocolo de criação desses fluxos inteligentes automatizados. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que um fluxo ele é um processo que você vai criar dentro do CRM de vendas. Tá? Então essa aqui é a cara do fluxo, que nesse caso aqui é um fluxograma, né, um mapeamento, e aqui a gente levou para um processo comercial. Na jornada de compra do cliente a gente tem três fluxos, né? Um fluxo de pré-venda, venda e pós-venda. Tá? São três fluxos com objetivos diferentes que eu expliquei em um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma negociação dentro desse fluxo. Eu vou criar uma negociação aqui nessa etapa, uma etapa que é uma etapa de diagnóstico, uma etapa de apresentação de produtos. Tá? Eu posso criar um negócio aqui, um negócio fictício, vou colocar aqui Alexandre, teste e M2V Company teste. Estou criando aqui um cadastro, você vai se aprofundar mais como que isso funciona, né? Configuração do CRM, configuração de fluxo, configuração de campo de dados, nos conteúdos aqui embaixo na descrição desse vídeo. O que eu quero que você entenda é que no momento que eu crio esse negócio, tá? Então eu criei um filtro aqui até para não ficar mostrando negociações dessa operação comercial. Então eu criei aqui, ó, negócio data de criação, só vai aparecer os que eu estou criando aqui agora, esse teste que eu estou criando aqui agora. Tá? Então olha só que legal. A primeira automação foi a seguinte, eu criei um negócio, então o sistema ele criou
a automação desse processo criou uma atividade-chave de performance, que é uma atividade essencial que a gente precisa medir, que é diagnóstico, tá? É o momento que nós vamos fazer aquela reunião com esse potencial cliente para entender mais a fundo a dor que ele está sentindo, a necessidade, para preparar uma proposta comercial personalizada. O que eu quero que você entenda é que o maior erro que costuma existir dentro de um processo comercial é a criação da atividade certa. Então percebe que eu tenho vários indicadores aqui, ó, ligação, WhatsApp, reunião, visita. Então você imagina, olha só, e todos esses. Se eu não tenho uma correta coleta dos indicadores, eu não consigo mensurar esses indicadores para otimizar, porque eu preciso saber quantos diagnósticos que eu fiz, quantas propostas eu apresentei, para identificar as minhas metas, se está batendo com as minhas metas e identificar se eu tenho gargalos, tá? Se eu tenho algum momento do meu processo que eu estou perdendo negócio demais, tá? Então aqui mostrando que essa automação que eu configurei, e eu explico como configura a automação dos conteúdos complementares, gerou uma atividade certa com o checklist. Olha só o checklist. É o que eu preciso fazer e definir, depois de fazer esse diagnóstico, qual que é o cenário, se o lead tem interesse em avançar, se ele não tem interesse, porque pode acontecer, tá? Então vamos olhar aqui para a nossa apresentação, porque o fluxo é o que você viu. Agora eu quero que você entenda que existem os cenários, tá? Os cenários, eles dizem o que pode acontecer em cada uma dessas etapas. E eu vou simular um cenário que esse potencial cliente aqui, ó, ele é um lead qualificado, né? Quem entra no fluxo de venda, como eu expliquei nos meus outros vídeos do método, ele é um lead que já passou por uma qualificação na pré-venda. Então ele vai receber aqui vai reunir com o meu consultor de vendas e vai haver um processo que é um diagnóstico, tá? Então estamos aqui na etapa diagnóstico e pode acontecer de solução fazer sentido, depois que eu apresentar a minha empresa, depois que eu apresentar o meu serviço de uma maneira mais profunda, essa solução realmente faça sentido para o lead qualificado. Pode acontecer dele participar da reunião e não fazer sentido para ele avançar para uma proposta, ou pode ser que ele nunca mais responda, ele fique inacessível, tá? Então esses são os cenários dessa etapa. Eu vou seguir o cenário que a solução fez sentido. É o cenário que eu preciso ler o checklist e realizar os procedimentos. Então olha só, ele se interessou pelos produtos ou serviços. Então vou preencher os campos de dados. Perceba que eu tenho aqui na minha lateral esquerda os campos que eu preciso preencher. São as informações que eu preciso coletar, que vão me dar inteligência, tanto para os meus relatórios, quanto para me relacionar com esse cliente, porque eu vou ter dados cadastrais que vão me permitir segmentar ofertas, me comunicar melhor com ele, tá? Então aqui eu digo que preciso preencher esses campos, o vendedor ele precisa passar por aqui e preencher, ele precisa concluir essa atividade e ele precisa seguir o checklist da atividade proposta. Então olha só o que vai acontecer. Quando eu concluo essa atividade, o negócio ele vai avançar para a etapa de proposta, tá bom? Ele vai vir aqui, avançar para a proposta e vai ser criado uma nova atividade chave de performance, que é proposta comercial. Então olha só que legal. À medida que eu vou concluindo as atividades, eu vou preenchendo aqui o histórico, que é a linha do tempo do relacionamento. Então eu vou ter aqui as atividades, eu posso concluir atividades de ligação, o vendedor ele pode vir aqui criar, eu realizei uma ligação e conversei com ele ABCDF. Ele vai registrar essa atividade, que é uma atividade secundária, e vai ficar tudo na linha do tempo. O relacionamento vai ser muito otimizado, porque você vai ter um registro de tudo que foi conversado em cada momento, conversa por telefone, ligação e qualquer outro meio de contato que você utilize. Olha só que legal, agora eu estou na segunda etapa do processo, eu preciso apresentar uma proposta comercial. Vai haver uma nova reunião, eu vou apresentar uma proposta comercial e vai acontecer também de eu ter alguns cenários para interpretar. Eu vou seguir o cenário aqui da proposta, onde a proposta ela ainda não foi aprovada, né? Aquele cenário onde eu apresento uma proposta e o potencial cliente pede alguns dias para analisar essa proposta. Então o que vai acontecer? O negócio ele vai avançar para a etapa de negociação. E olha, nessa etapa eu vejo muita empresa perder venda porque não acompanha corretamente as negociações. Então vamos ver aqui como que isso vai funcionar. Quando eu concluo a atividade, o negócio vai avançar para a etapa de negociação. Nesse momento da negociação, é onde eu preciso fazer vários contatos, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, até conseguir um sim ou não desse potencial cliente. Está aqui o negócio na etapa de negociação, que é essa próxima etapa aqui, onde eu vou fazer uma simulação de uma aprovação de proposta. Tá? É um cenário onde o lead pensou por um tempo, analisou internamente e me deu uma resposta sim.
um sim verbal. Só que nesse sim verbal eu não considero que é uma negociação ganha, porque pode acontecer dele dar o sim verbal e sumir, e acontecer o que acontece com algumas empresas, né? Ganhar o negócio e ter que reverter o ganho. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou seguir o cenário de que ele aprovou verbalmente, o lead quer contratar. Vai precisar preencher alguns dados aqui. Eu não vou entrar em detalhes do que está pedindo aqui, porque você vai ter nos treinamentos complementares, mas que a importância de ter um passo a passo para que o seu vendedor entenda o que ele precisa fazer, como que ele vai interpretar os cenários, que botão que ele vai apertar. Isso aqui é uma virada do jogo das vendas, tá? Uma padronização de processo que vai garantir que nenhum vendedor da sua operação vai errar o que precisa ser feito, tá? Então eu vou avançar com o negócio, que é o comando que precisa ser feito, e vou concluir essa atividade. Porque agora o momento é de coletar dados para formalizar essa contratação. E olha que legal, vamos olhar aqui, ó. Depois da formalização eu vou ganhar um negócio e vai ter a etapa seguinte, que é a entrega desse produto ou serviço. Olha o que a gente fez de forma tão rápida, explicando os pontos ali da automação. E essas automações agora eu vou explicar o que aconteceu e os benefícios dela, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso mapa e entender aqui o que foi automatizado, ó. Tipo e benefícios das automações. Vamos fechar aqui, vamos falar primeiro dos negócios. Primeiro, a gente garantiu que o negócio foi para a etapa certa, eliminando erros, garantindo a fluidez do processo. Segundo, a mudança de propriedade. Aqui não mostrei, não teve uma mudança de propriedade, mas acontece em alguns cenários que a automação ela faz um negócio que era de propriedade de um pré-vendedor, por exemplo, no caso de uma qualificação, do momento que o lead foi qualificado, ele passa o bastão para o vendedor. Eu vejo muita empresa tendo essa dor de fazer a mudança de uma passagem de bastão que a gente chama de maneira automatizada, que não tenha erros, e existe automação para isso. Tá? Então essas são as automações de negócio. As automações de atividade, primeiro, você viu os checklists, a padronização que isso vai trazer para o seu processo, fazendo com que o vendedor ele entenda exatamente o que ele precisa fazer de acordo com cada cenário que ele vai interpretar. E também eliminar os erros no registro das Key Performance Indicators, tá? São as atividades-chave de performance, que vai garantir, e eu vou mostrar para você em próximos vídeos, como que você vai analisar, né, as suas metas desses indicadores, chave de performance, e identificar os gargalos. Olha que interessante. Organizações também, a gente consegue melhorar através de automações a identificação, se é um lead qualificado, se é um cliente. Vamos olhar aqui para esse teste. Ele está aqui, ó, como um lead qualificado. Então é muito importante você saber dentro da sua base quem é lead qualificado, quem é lead, quem é cliente, até para ter as estratégias certas para vender, né? Se for vender a primeira vez como lead qualificado, se for vender mais vezes para quem já é cliente. Elimina erros de carteira. A gente consegue fazer passagem de bastão não só do negócio, mas também de uma propriedade de empresa. É muito comum a gente ter a necessidade de mudar não somente o negócio, mas a organização de propriedade na passagem de bastão. Porque no CRM a gente faz uma configuração para que somente veja negócios, organizações, quem é proprietário. Porque imagina, você tem vários vendedores e esses vendedores todos vão ver todas as empresas, não faz sentido, vai causar algum erro, vai causar alguma desinformação. E e-mails, SMS, WhatsApp, eu consigo também configurar a automação para que numa passagem daquela de etapa seja enviado um modelo de e-mail pronto ou seja enviado um WhatsApp ou um SMS. Talvez a gente precise de ferramentas complementares, mas é totalmente possível, tá? Então com isso a gente garantiu dentro dessa pequena demonstração de apenas um fluxo, como que isso pode trazer de benefício. E aproveitando que eu já estou aqui, eu vou realizar aqui o procedimento, né, fazer todo o checklist, que é uma formalização, e vou ganhar o negócio. E quando eu concluo e ganho o negócio, perceba que esse até então lead qualificado se tornou um cliente novo. Etiquetamos esse potencial cliente com uma etiqueta nova, agora ele não é um potencial cliente, ele é um cliente novo. E olha que interessante, eu criei, através da automação, um negócio para acompanhar a entrega. Se você assistiu outros conteúdos, né, os 3 fluxos, os 3 pontos-chave, está aqui, é o próximo momento, que é garantir a entrega com excelência desse serviço que foi vendido. Certo? Agora vamos falar aqui dos tipos e benefícios da inteligência artificial do CRM. A gente consegue dentro do CRM utilizar a inteligência artificial para ajudar o seu vendedor a priorizar negociações,
ajudar o seu vendedor a entrar em contato no momento certo com uma determinada potencial cliente ou cliente em um determinado fluxo. Vai te ajudar a criar e-mails de maneira inteligente, ou seja, você não precisa ir lá no ChatGPT, olha, eu preciso enviar esse e-mail assim, assim, assado. Não, você tem uma forma de fazer isso de dentro da ferramenta. É uma maneira muito simples. Você tem também dentro do Pipedrive, que é um diferencial enorme, um Marketplace, onde você pode fazer integração de diversas outras ferramentas complementares de uma maneira muito simples com o CRM para te ajudar, por exemplo, a realizar fazer contratos, né, de forma mais rápida, te ajudar a enviar mensagem de WhatsApp automatizada e diversos outros que eu vou explorar em outro vídeo, que é esse marketplace de aplicativos. E o Pipedrive tem um recomendador de aplicativos. A inteligência artificial vai entender o seu negócio do CRM e vai te indicar outros aplicativos para você melhorar a sua operação. E o resumidor inteligente de conversa de e-mail, que vai pegar toda aquela linha do tempo que eu te mostrei, se tiver vários e-mails enviados, vai estar ali na linha do tempo os e-mails e ele consegue resumir toda aquela conversa e te ajudar, né, a definir qual que é a temperatura daquela conversa ali, se o lead está mais propenso a fechar negócio, se não está. Eu vou mostrar isso na prática em outro vídeo, para que isso não fique muito longo, tá? Então acompanha comigo nos links que vão estar na descrição desse vídeo. E qual que é o protocolo da criação desses fluxos? Primeiro é planejar e criar os fluxos de processo. Eu falei sobre isso em outro vídeo e esse vídeo vai estar na descrição desse vídeo. Como que a gente vai planejar as etapas daquele processo aqui, né? Por exemplo, nesse processo eu tenho, vamos voltar para o fluxo de venda, uma etapa de apresentação de produto, uma etapa de proposta, uma etapa de negociação. Como que a gente vai personalizar, planejar cada uma dessas etapas antes de personalizar e como que a gente vai planejar os campos de dados que vão ser coletados, as informações que vão ser coletadas. A gente tem aqui dentro de uma negociação, como eu falei, né, os dados que a gente precisa preencher ao longo dessas etapas. E o Pipedrive, que é o CRM que a gente utiliza, ele vai mostrar para você, o seu vendedor, qual que é o campo que ele precisa preencher em cada uma dessas etapas, que é a segunda etapa aqui do planejamento. E o terceiro é planejar e configurar as automações de processo. Dentro do programa de aceleração, a gente tem o planejador das automações, que vai definir aqui todas as automações que a gente precisa realizar para que aquele processo, configurar para que aquele processo aconteça da maneira que você viu. E as automações elas ficam todas configuradas aqui, ó. Perceba que são mais de 30 automações nesse cliente e isso ajuda demais na operação comercial, garantindo que ele consiga vender mais sem contratar vendedores e consiga ter mais vendas sem aumentar o investimento em anúncios, porque ele consegue converter muito mais fácil aqueles leads em clientes. Bom, era isso que eu tinha que passar para você. Também vou estar falando sobre como configurar as automações nos conteúdos complementares. Se você achou que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, comenta aqui para mim, deixa eu entender qual que é a sua dúvida sobre o que eu falei aqui nesse vídeo. E não deixa de seguir o canal se ainda não está seguindo. Espero que a gente volte a se ver. Um grande abraço!